Analisamos hoje a Semana Europeia da Mobilidade, que se assinala de 16 a 22 de setembro, este ano sobre o tema da mobilidade para todos. O objetivo é promover uma mudança de comportamentos relativamente à mobilidade e, em particular, no que toca à utilização do automóvel particular, sem esquecer, naturalmente, a sustentabilidade. Para isso, são nossos convidados esta tarde Paula Teles, engenheira especialista em mobilidade urbana, a quem agradeço por estar connosco, e Mário Moraes, diretor-geral da Bolt, em Portugal, a quem agradeço também a disponibilidade para estar connosco. Nós olhamos, Paula Teles, para esta questão da Semana Europeia da Mobilidade. Nós temos esta data a ser assinalada em vários dias todos os anos. O tema vai mudando. Este ano, esta questão da mobilidade para todos surge aqui como um ponto importante. Ao longo dos últimos anos nós tivemos uma grande revolução naquilo que são os meios de mobilidade e as formas que as pessoas têm de se transportar mais diretamente nas cidades, e aquilo que vamos percebendo é que há algumas fragilidades. Que fragilidades, na sua opinião, são essas e o que é possível fazer para as corrigir? Sim, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Esta é, de facto, uma semana muito importante para nós técnicos que trabalhamos muito a matéria da mobilidade urbana sustentável. Portugal tem sempre aderido com força, mesmo em contexto europeu, a estes movimentos, estas dinâmicas, no fundo, que se impõem novos ritmos naquilo que são estes dias. E, efetivamente, o tema deste ano é, para mim, particularmente, um tema muito especial. Até porque, há cerca de 20 anos, eu dou uma volta na minha vida técnica para criar uma empresa que desenvolvesse projetos e planos para pessoas que tinham alguma vulnerabilidade. Estávamos a falar de pessoas com deficiência, de pessoas idosas, de mães com carrinhos de bebê, de pessoas que transportam compras, de pessoas que têm algumas fragilidades, porque tinha percebido, enquanto tinha acabado de ser mãe, que a cidade não era para todos e também para mim nessa condição de mãe quando eu pegava num carrinho de bebê. Que os passeios eram exíguos, por vezes não existiam, que eram curtos, muitas vezes quando existiam tinham, e têm ainda, muitos materiais que vão polvilhando a cidade como sinais em cima dos passeios, material urbano, papeleiras, por vezes até as árvores que vão crescendo e que das raízes acabam por sair das suas caldeiras e levantam todo o tipo de material, para além de tudo aquilo que são as barreiras móveis que todos os dias se colocam na rua, que hoje estão, amanhã não estão, como por exemplo os carros, quando estão estacionados em cima dos passeios, ou até quando o comerciante abre a porta e coloca produtos comerciais na frente da sua loja. Portanto, percebi claramente que era impossível andar com um carrinho de bebê. Não era preciso ter deficiência, bastava ser mãe. E é nessa altura que começamos a trabalhar muito, e eu fiz um trabalho grande na altura que foi considerado importante, porque foi a primeira vez que Portugal começou a trabalhar a matéria das acessibilidades, criou uma lei própria. Eu também fui coordenadora de um livro que ainda hoje existe como uma das boas experiências e práticas europeias, porque é Portugal, efetivamente, o único país da Europa que tem uma lei desenhada para que os técnicos não tenham dúvidas, os políticos também não tenham dúvidas, o que é uma rampa ser acessível, o que é ter um rebaixamento de um pavimento, o que é uma passadeira ser, por exemplo, confortável. Note-se, uma passadeira que é toda feita às pedrinhas, com cubos, não é uma passadeira acessível, não é uma passadeira confortável para se andar de salto alto, para uma pessoa idosa andar devagarinho. Portanto, por um carrinho de bebê não é de certeza, nem por uma pessoa com cadeira de rodas. E nós continuamos todos os dias a continuar a colocar barreiras no espaço público. A moda agora dos elevadores, só se fala dos elevadores, sabemos porquê, às vezes modas más. Vem uma moda de pensar nas pessoas que são mais excluídas, que têm algumas limitações, fala-se disso, mas no dia seguinte a agenda muda e para tudo. E, efetivamente, a cidade, para ser desenhada para estas pessoas que têm dificuldades, por isso é que se chama mobilidade para todos, que têm dificuldades de mobilidade, nomeadamente o caminhar, são políticas difíceis de se atuar, porque elas não são visíveis, como é colocar um BRT numa cidade, ou uma grande pista ciclável, ou comprar não sei quantas bicicletas ou outras micromobilidades para ter na cidade. Não dá quase aso a fazer, no fundo, como eu digo, as inaugurações. É hoje levantar uma passadeira para pôr à mesma cota, amanhã tirar um buraco do passeio, depois desviar os sinais de trânsito. São pequenas ações, mas que são fundamentais e importantíssimas. E aqui, para terminar, importantíssimas quando? Quando nós percebemos que hoje, se o primeiro direito é o direito à habitação,
O segundo é o direito à mobilidade. Vejamos cada um de nós. O que seria de nós, ou o que será de nós, se não tivermos mobilidade? Se não pudermos sair de casa e circular livremente na nossa cidade. E estar independente do local onde vivem e provavelmente do dinheiro que têm para o fazer. E é preciso gastar algum dinheiro. E, portanto, a chamada de atenção nesta Semana da Mobilidade, em que se está a voltar à escala humana, até porque, e vamos falar aqui de certeza nisso, os novos desafios levam-nos a uma mudança de desenho da cidade e a um novo imperativo de mudança daquilo que é a estrutura da mobilidade urbana sustentável, de mais carros para menos carros e mais motos suaves. E então há aqui uma questão que é fundamental, é onde é que estão os passeios para estas pessoas circularem, para estas pessoas poderem dar de bicicleta ou noutras micromobilidades ou chegarem a um transporte público. Portanto, há aqui de facto um tema extremamente importante. Muito bem. Da grande mudança das cidades, obviamente há aqui questões ambientais, de sustentabilidade, essas metas de 2030 que acabam por ser muito faladas como um grande objetivo e um desígnio que tem que se cumprir, a questão da neutralidade carbónica que entra aqui também em linha de conta. A questão é de que forma é que isso depois é integrado. Falou aí muitas coisas pequeninas, sim, que se calhar não são tão visíveis assim em termos de E agora vou falar da escala maior. E era perceber também como é que podemos aumentar a escala. Sim, para conseguir esses eu resultados. pretendi iniciar a minha conversa aqui convosco, começando justamente por aquilo que é o tema da Semana da Mobilidade, que é justamente o desenho da cidade à escala humana. Isso é muito importante, é que nós caibamos na cidade, que nós consigamos respirar na cidade, que consigamos caminhar todos os dias, nunca esquecendo que o primeiro desejo que tem o ser humano é caminhar e o último desejo que tem é deixar de caminhar, é não deixar de caminhar. E, portanto, o caminhar que se entenda como todos os modos suaves. E, portanto, essa escala humana é muito importante. Mas hoje, sim, e de acordo com o que acabou de referir o meu colega de mesa e a Bolt também, dou-lhes parabéns porque está nesse sentido. Eu partilho muito dessa questão da integração. Nós temos que sair de manhã e utilizar um conjunto de diferentes modos de transporte até à noite chegar a casa. E não vamos ter realmente no futuro automóveis que não temos paciência para estacionar, está tudo, não ando para um carro. É caro, não é? Isso também é caro. E ter um carro é um desperdício, porque de facto ele, 92% da vida útil está parado no estacionamento ou na garagem. Portanto, reparem, nós compramos um carro para ele estar grande parte da vida dele parado na garagem. Se nós pegássemos nos 50 mil euros para alguns 30 mil ou 20 e tal e poupássemos numa conta só para fazer andar em TVDs ou andar de bicicleta ou de andantes ou de meios de transporte, de certeza que gastávamos muito menos e não iríamos ter tantas chatices com seguros, com batidas, acidentes, manutenção, etc. Mas esse não é por aí que nós vamos, porque nós temos uma situação cultural que foi muito contraditória a este movimento que está neste momento. Mas também falta mobilidade. Ou seja, muitas pessoas não têm sim, essa e é aquilo que dizia, sim, à escola, sim. O que é que nós precisamos? Ponto 1. Precisamos de sermos todos unidos neste novo paradigma de mudança da sociedade. Primeiro, por motivos de saúde pública, não é mais nada, é saúde. Nós estamos a ficar doentes. Nós estamos a ficar doentes com depressões, as nossas crianças estão a ficar doentes com depressões, coisa que não havia há 30, 40 anos atrás. Eles vão para a escola de carro dos pais, eles não brincam. Eles não têm tempo para brincar, não têm espaço público e nem aproveitam a caminhada para ir para a escola para brincar, sociabilizarem e chegarem à escola com energia suficiente para começar a disciplina da matemática. Posso dizer que há municípios neste momento que estão a inverter a hora das disciplinas mais difíceis, como a matemática e o português, para colocarem a educação física na primeira hora, porque as crianças chegam a casa a dormir. À escola a dormir. Portanto, é elevador, é carro dos pais, etc. E sempre com o smartphone e com o telemóvel. E nós precisamos de crianças mais autónomas, jovens mais autónomos, mais seguros também, mais capazes de segurança, capazes de responderem aos problemas que a vida nos traz todos os dias e que antes começava connosco aos 6 anos e que agora às vezes só começam aos 20 e tal anos esses problemas. E depois aí vem o problema social e todo esse problema de saúde pública, que isso dá para outro debate, porque eu tenho estudado a relação da saúde pública com a mobilidade. Ponto 2, precisamos, portanto, humanizar. Não é só questão da descarbonização, porque a descarbonização e as alterações climáticas são fundamentais, já sabemos. Temos níveis de poluição enormíssimos na atmosfera e precisamos realmente de cidades mais amigas e mais sustentáveis a nível daquilo que são as emissões, mas precisamos de humanizar, que é exatamente isto. O espaço do automóvel não dá para humanizar. Uma pessoa dentro de cada automóvel não humaniza, não se cumprimenta. Se caminharmos e nos encontrarmos nas ruas para fazer compras, para ir ao supermercado, humanizamos e conversamos, e isso é, como todos sabem, e principalmente os psicólogos, são logo mais vantagens que nós temos naquilo que é a nossa vida em comunidade, que é exatamente isso. Ponto 3, o que precisamos mesmo, precisamos que os políticos não tenham medo.
Nós temos um país com muitos técnicos capazes de explicarem tudo isto que eu estou a dizer e mostrarem no terreno que é possível mudar, que é possível resgatar espaço ao automóvel, que é possível introduzir canais de buzz nas cidades, porque também não interessa ter um bocadinho de um canal se depois o transporte público fica parado. Portanto, as pessoas não usam transporte público, primeiro porque não têm uma rede, um sistema forte, robusto, que comece, por exemplo, na área metropolitana do Porto, que uma pessoa possa entrar futuramente em Gaia, em Vila Nova de Gaia, possa entrar no sistema e chegar rapidamente ao Porto, a Matosinhos, a Meia, etc. Portanto, que tenha parques dissuasores de estacionamento para pormos o nosso carro e para entrar no sistema. E depois, sim, os últimos quilómetros, que normalmente só são 3. Só são 13 em 60% das locações e que são feitas normalmente por carro, podiam ser feitas a pé, para quem puder, eu posso ainda hoje fazer a pé, como andar numa micromobilidade, bicicleta ou outra algo similar. Ou então também chamar realmente o táxi, se for caso disso, ou o próprio TVDE. Portanto, nós temos que ter essa rede robusta e para isso os autarcas não podem ter medo de quê? De eliminarem estacionamentos em frente às portas das pessoas, de mudarem os sentidos de trânsito que nunca querem, porque depois há problemas que as pessoas reclamam. Porque, atenção, os autarcas por vezes não fazem, porque os cidadãos não permitem. Pôr uma paragem de autocarro em frente à porta de um cidadão é o Carmo e a Trindade numa Câmara Municipal. Todos querem estar a 1 minuto dos transportes públicos, mas não querem a paragem em frente à porta. Portanto, imaginem o que é isto, pôr estacionamentos de trotinetes, pôr estacionamentos de bicicletas, tudo o que a cidade tem a nível da mobilidade, que são as paragens, aquilo que nós chamamos hoje de interfaces, porque ter uma interface não é só o interface de Campanhã nem o interface de São Bento. Um interface pode ser só uma paragem, um abrigo, que também tem que ter espaço, que também tem que ser coberto, que tem que permitir que não chova, que abrigo do sol. Ter condições. Sim, e que todo esse sistema de mobilidade esteja agarrado a uma estratégia de redução da temperatura. Hoje é fundamental pensarmos nisso. Estamos a entrar nas autarquias, num novo ciclo autárquico, e isto é uma revolução a nível do desenho da cidade. Apostar numa estrutura verde que nos permita baixar a temperatura para podermos caminhar e andar de micromobilidades, para podermos estar parados no transporte público, na paragem à espera do sistema. E, portanto, aqui é a questão que eu digo e que gostava que fosse a mensagem, é não ter medo. Precisamos de políticos fortes, com coragem, para mudanças destas decisões. Paula Teles, essa coragem de que falou há pouco e olhando para aquilo que pode ser feito, isto também há um custo grande de fazer as mudanças, mas se calhar há um custo maior se elas não forem feitas logo de raiz, ou seja, a pensar as cidades, e quando estamos a pensar na expansão de uma cidade, nos planos diretores municipais e um conjunto de coisas, é algo que não pode ser descurado. Não, é o que acaba de dizer, nós para isso precisamos de planear, e o planeamento também tem sido um ato muito isolado e muito negligenciado em Portugal, nomeadamente pelos autarcas. Poucos são aqueles que fizeram planos de mobilidade urbana sustentável, que é esse planeamento que integra todos estes modos e consegue ter uma estratégia para o município. Até agora, atualmente, é obrigatório. Todos os municípios, neste momento hoje, os municípios estão-se todos a alinhar, porque a Europa, se não tiverem os planos de mobilidade urbana sustentável, que é uma explicação estratégica de como é que tudo vai integrar, vão perder os financiamentos. E, portanto, é pena nós andarmos sempre a reboque dessas questões, que muitas vezes depois também ficam feitas a correr, mal feitas, porque é preciso tempo também para pensar as coisas, mas, de facto, esse ato de planeamento tem que ser muito mais forte. Nós temos que pensar que o que gastarmos no planeamento, estamos a gastar menos naquilo que depois são as obras. Assim como também na própria manutenção. Nós precisamos sempre de perceber que tudo na vida, quase tudo, exige manutenção. E nós temos que, quando fazemos os projetos e quando implementamos novas ações, nomeadamente disruptivas, como esta, que vamos colocar um sistema diferente a circular e a articular-se entre ele nas nossas cidades, nós temos que perceber que isso só vai funcionar se tiver manutenção, não é? E, portanto, também que haja essa coragem de, nos orçamentos anuais do Estado e das autarquias, colocar lá espaço para a manutenção, como os passeios, como os bancos do jardim que têm que ser renovados. Muito bem, Engenheira Paula.